Então, boa noite, gente. Olha, bem-vindos a mais uma sexta-feira. Vocês estão perseverando, vocês estão participando, vocês não deixam de vir. Isso é ótimo, isso eu fico muito contente. Eu já falei isso algumas vezes com vocês. É sempre bom ver vocês aqui, né? E trocar ideias com vocês, mostrar coisas diferentes para vocês. Hoje eu vou mostrar umas coisas bem legais, inclusive algumas experiências minhas, particulares minhas, né? Pessoal, na aula de hoje eu também vou passar o trabalho para vocês, tá? Eu não sei como vocês dividem aí, mas eu queria 3 equipes. Na verdade, Difícil 3 equipes, professor. vai Já ter que que ser. agora a gente já tá em 6. Não, vocês Na estão em verdade, sim. 5. É. Então, um faria o trabalho sozinho. É possível isso? Não é melhor 2 equipes, professor? Pode ser também, pode ser, sem problema. Daí não se discute, né? Então pode ser 2 equipes também, não tem problema. Então eu vou passar o trabalho para vocês. Vai ser mais ou menos assim, vai ser um artigo científico na área de logística reversa e vocês vão ter que apresentar o artigo científico, tá? A gente vai Então, ter que fazer? não. Eu vou passar ele. Ah, Eu tá. peguei um artigo já Hum. publicado, tá? E vou passar para vocês. Vocês vão ter que estudar esse artigo muito bem. Eu vou explicar depois com mais detalhes, e daí vocês vão ter que apresentar esse artigo. Entenderam? Sim. Mas depois eu vou dar mais detalhes sobre isso, não se preocupem com isso. O que eu quero com isso? Eu quero que vocês também criem o costume de ler outros tipos de literatura, que não só puramente técnica, mas literatura científica também, quer dizer, trabalhos científicos feitos com métodos científicos e saibam interpretar isso, tá? Isso é muito importante, isso é muito importante. Por exemplo, a gente está combatendo a Covid-19 basicamente com artigos científicos. O que significa isso? Algum pesquisador, nota alguma coisa, levanta dados, escreve um artigo, publica, e esse artigo chega na mão de outras pessoas que podem pegar aqueles dados, aquelas interpretações, aquelas conclusões e aplicar no seu dia a dia. Então, a gente tem falado aí, quando foi na época do registro das vacinas, por exemplo, né? Se falou muito que a empresa que criou a vacina tem que publicar um artigo científico mostrando os resultados da fase 1, da fase 2, da fase 3. De preferência numa grande revista científica internacional que seja reconhecida. Por que se faz isso? Porque quando você manda um artigo para uma revista científica, não é que ela vai pegar o artigo e publicar. Não é um jornal, não é uma revista Veja. Aquele artigo científico a ser publicado, ele tem que passar pelo que a gente chama de revisão pelos pares. Então, outros pesquisadores não ligados àquela pesquisa, eles vão analisar o artigo item por item, palavra por palavra, número por número. Algumas vezes eles refazem até análise estatística, dependendo do caso, para confirmar, etc, etc, etc. Tá? E daí, depois que esses pares, esses referis, esses outros pesquisadores analisam, sugerem mudanças, os autores fazem as mudanças sugeridas e tal, daí só que o artigo é publicado. Ele pode ser recusado também. Eu tenho 40 ou 41 artigos publicados e eu já tive também uns 10 ou 15 que foram recusados. Isso acontece. Eu já tive artigo que foi recusado numa revista, mandamos para outra melhor, mais conhecida, mais importante, e ele foi aprovado logo de cara, praticamente sem modificação. Então, vocês precisam saber ler artigos científicos, interpretar e utilizar essa informação.
No final da aula, eu vou dar alguns detalhes a mais sobre isso, tá? Então, eu vou compartilhar a nossa aula de hoje e vamos começar a discutir um pouco mais. Pessoal, nossa senhora, é incrível. Estava falando com o Fernando antes da aula, nós estamos na semana 18 já, gente. Eu acho que eu nunca tive uma semana, um semestre tão longo que nem eu estou tendo com vocês agora. É o 10º semestre que eu dou aula na Uniandrade e eu acho que eu nunca tive um semestre tão longo. Semana 18. Hoje a gente vai ver a terceira parte de canais de distribuição reversa de bens de pós-consumo, tá? E nesse caso, a gente vai conversar um pouco sobre bens descartáveis, tá? Então vamos falar sobre canais de distribuição reversos de pós-consumo de bens descartáveis. Então olha aqui, o mesmo esquema que eu já mostrei para vocês de bens duráveis e semiduráveis na aula passada. Então tem o fabricante de matéria-prima, ele manda para o fabricante de produto, que vai fazer um produto qualquer, um produto descartável, e vai vender para o consumidor final. Pode ser uma empresa ou pode ser uma pessoa física. Daí aqui eu tenho o consumo propriamente dito, né? E depois do consumo ele vira um bem de pós-consumo. Aqui hoje a gente vai dar ênfase para os descartáveis. Ele tem 3 caminhos básicos para ir. O primeiro caminho é coleta de lixo. Essa coleta de lixo de caminhão que passa na frente da casa de vocês. O segundo é coleta seletiva, e daí quando a gente separa os nossos resíduos, por exemplo, em recicláveis e não recicláveis. Daí passa um outro caminhão na frente da tua casa, se vocês moram aqui em Curitiba, né? Curitiba tem isso, são poucas cidades brasileiras que têm isso, né? Infelizmente. Mas daí vem um outro caminhão, faz a coleta seletiva, leva para a seleção e assim por diante. E tem um terceiro caminho que eu vou falar para vocês, que é um caminho que eu não gosto, é um caminho que está errado e é um caminho que literalmente é contra a lei, tá? Que é a coleta informal. Bom, quando a gente está falando de bens descartáveis, pessoal, a gente está falando basicamente de embalagens. Pode ser papel, plástico, vidro, etc. Ou outros materiais que tenham como base papel, plástico, vidro e etc. Então, por exemplo, metais, pode ser até madeira, não é muito comum, mas os mais comuns disparados são papel, plástico, vidro e metais. Esses bens descartáveis, eles podem ter várias origens diferentes, né? Eles não são, como eu vou dizer assim, privilégio de um ou outro consumidor. Então, a gente produz isso a domicílio, nas nossas casas, pode produzir isso comercialmente ou mesmo em indústrias. Então, vamos pegar um exemplo bem fácil: embalagem de papelão, né? Vocês recebem uma encomenda, vem o correio e traz, a encomenda vem numa embalagem de papelão, né? A loja ela vai adquirir um produto para revender. Esse produto vem numa embalagem de papelão e daí ela tem que descartar. Agora, o exemplo mais comum é no supermercado, né? Então, no supermercado, eles recebem tudo em grandes caixas de papelão e eles têm que descartar. Eu não sei se vocês já notaram uma coisa. Vocês notaram que em alguns supermercados eles deixam essas caixas de papelão que vêm os produtos que eles expõem e revendem, eles deixam ali no caixa de pagamento, né? E a pessoa, em vez de usar sacola plástica, pode pegar essas caixas de papelão. Vocês já viram isso, pessoal? Já tinha no mercado onde eu trabalhava. Qual que era o mercado? Sans Club. Daí tinha uma Ah, estante lá só com essas caixas de papelão aí pro eu me pessoal usar. lembro. Eu me lembro que você falou que trabalhava no Santos Clube. Agora fica entre nós, Fernando, ainda bem que você não trabalha mais lá, porque você viu como está o Atuba ali, as reformas? Já tava horrível quando eu trabalhava lá.
Wellington, boa noite, tudo de bom. Mas piorou. Eu tenho ouvido todos os dias sobre como piorou. Então, olha só, no Brasil, pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, o gerador do resíduo é responsável pela sua destinação, ou pelo menos corresponsável pela sua destinação. Então, se eu produzo resíduo aqui em casa, eu sou responsável pela destinação desse resíduo. Eu não posso jogar o resíduo em qualquer lugar. Ah, mas professor, a prefeitura tem um caminhão que passa ali na frente de casa. Então, eu, como gerador do resíduo, eu tenho que separar esse resíduo, colocar em uma embalagem específica e, no horário que passa o caminhão, deixar o lixo lá fora para o caminhão pegar. Eu não posso pegar o meu resíduo e jogar no fundo de um rio, em um terreno baldio. Eu não posso. Então, pelo fato de eu embalar meu resíduo e deixar para o caminhão do lixo pegar o meu resíduo, eu estou fazendo a ação correta, né? Assim todo mundo tem que fazer, a indústria tem que fazer e o comércio tem que fazer. Então, lá quando o Fernando trabalhava no Sans Club, quando o Sans Club compra mercadoria que vem numa caixa, abre a caixa, coloca a mercadoria lá nas prateleiras, fica a caixa vazia. O correto é o Sans Club dar destinação daquelas caixas vazias, que não são mais usadas. O que a gente mais fazia era deixar essa pica pros outros lá, professor. Aí você acho que foi bem educado, mas usou o termo correto. Não, eu estou falando sério, não estou brincando, não. O que muitos supermercados fazem? Eles deixam à disposição. A gente, de vez em quando, pega, inclusive. Que algumas vezes, dependendo da mercadoria que se compra, é mais fácil carregar numa caixa de papelão do que carregar um monte de sacola, né? E a gente também pega. Mas se você começar a pensar, o supermercado é responsável pela destinação daquele resíduo. E quando ele deixa o resíduo ali, deixa a caixa, não resíduo, perdão, deixa a caixa vazia ali para o cliente colocar as compras dele e levar a caixa, ele está se eximindo dessa responsabilidade. Né? Ah, mas meu cliente levou a caixa vazia, ele está usando. Então eu não preciso mais dar fim naquela caixa. Entenderam? Então é uma jogada que fazem. É claro, substitui. A caixa já está ali, vai ter que jogar fora, reciclar, né? Substitui a sacolinha plástica, tem menos custo para o supermercado. A pessoa em casa pode usar essa caixa para outra coisa. Mas daí a pessoa vai levar para casa e quando não precisar mais dessa caixa, ela vai deixar no lixo reciclável. Quem paga o lixo reciclável? A população, porque é da prefeitura. Aqui no caso de Curitiba, é da prefeitura. Ou vem um catador e pega na frente da tua casa. Se a caixa ficasse no supermercado, quem teria que pagar pela destinação da caixa era o supermercado. Então, o supermercado está se livrando de um custo dele quando deixa aquelas caixas à disposição. É claro que eles dão uma maquiagem de ecologicamente correto. Aliás, não existe isso, né? O que pode ter é ecologicamente menos impactante, ambientalmente menos impactante. Correto não existe nada, só o fato de a gente existir no mundo, a gente já é ambientalmente incorreto. Mas é jogada do supermercado, né? Então, ele tem que fazer a logística reversa daquela caixa, mas só que ele se livra dessa responsabilidade quando ele deixa à disposição. Agora, assim, gente, tá errado? Tá certo? Tá. Você não pode, assim, dizer que o supermercado é um sem vergonha porque está fazendo isso. Não, ele está oferecendo mais uma coisa para o cliente levar as mercadorias, tá? Só que nisso
ele está fazendo um favor, está oferecendo algo para o cliente gratuitamente, mas nisso ele se livra da responsabilidade do dinheiro que ele vai ter que gastar para fazer a logística reversa. Levar para reciclagem, por exemplo, aquela Outra coisa que a embalagem. gente fazia, professor, a gente usava essas caixas de papelão para montar as ilhas de hortifruti, açougue. Daí, eventualmente, essas caixas apodreciam, a gente tinha que jogar no lixo orgânico. Mas não é tão problema. Tem um problema aí que é a tinta, né? A tinta pode ter metais pesados e tudo, mas assim, não é tão problema. Eu, por exemplo, quando eu tenho compostagem, né? Verme compostagem de resíduo orgânico com minhocas, quando eu tenho por exemplo, é, assim, quando você faz uma fritura e coloca no papel toalha para absorver um pouco a gordura da fritura, eu coloco isso na compostagem. É um pouco de gordura e o papel toalha é matéria orgânica. Então ele pode ir para a compostagem, não tem problema. Eu tenho a mesma vermicompostagem, a mesma população original de minhocas há 11 anos, 11, 12 anos, e nunca tive problema, o processo nunca foi prejudicado. Então você pode colocar no lixo orgânico. Porque é matéria orgânica, basicamente, né? Celulose, hemicelulose, lignina, essas coisas. Então não é tão ruim assim. Mas o supermercado faz aquela jogada. Como eu falei para vocês, gente, ele está certo? Não. Ele está errado? Não. É uma saída que se achou. Ele pode ser legalmente acusado de alguma coisa? Poder, ele pode, mas se ele vai ser, duvido. Duvido. Não tem nexo acusar um supermercado que ele está fazendo algo ilegal. Mas que ele está fazendo algo que pode ser considerado ilegal, pode. Tá? Não sei se vocês compreendem isso. Está no limítrofe ali. Né? Vai ser difícil provar algo contra o supermercado. Né? Vai ser muito difícil provar algo contra. Mas que ele está no limite ali de fazer algo ilegal, ele está. Né? Ele tinha que ser o único responsável. É assim, por que a prefeitura paga caminhões para pegar o teu lixo comum? Por que a prefeitura paga caminhão para pegar o teu lixo em casa, né? O lixo reciclável, né? É, é, você paga uma taxa para isso. Eu não sei se vocês sabem, quando vocês pagam IPTU, vocês pagam uma taxa de lixo. Então, vocês estão pagando para a prefeitura. E são quantidades pequenas. Agora, um supermercado, uma indústria, um comércio, eles produzem muito mais lixo. Por exemplo, o brasileiro produz em torno, e daí entram, o que a gente está falando agora, entra basicamente os descartáveis, né? O que a gente chama de descartável. Usa uma vez e joga fora. Eu não estou falando de bens duráveis ou semiduráveis, tá? Como a gente falou lá passada. Geladeira, computador, celular, etc. Esses você usa muitas vezes, né? Eu estou falando aqueles que você usa uma ou duas vezes no máximo e joga fora, que são os descartáveis. O brasileiro produz em torno de 1 quilo desse tipo de resíduo por dia. Então, na minha casa, somos 4. Nós produzimos 4 quilos por dia. Mas nesses 4 quilos por dia, tem o lixo orgânico, que a prefeitura não pega, porque eu coloco na compostagem. Tem o lixo reciclável e tem o lixo comum. Então, na verdade, a gente produz menos de 4 quilos por dia. A gente deve produzir entre 3, 3,5 na pior das hipóteses. Né? É uma quantidade pequena. Agora, um comércio qualquer, por menor que seja o comércio, ele produz mais do que isso. Então, quando é negócio, quando a empresa vende alguma coisa, tem lucro ou visa lucro, daí não é mais o poder público que vai pegar. Daí a empresa tem a sua própria responsabilidade. Então, o Sans Clube, por exemplo, ele tem que pagar para descartar todo o resíduo dele. A prefeitura não vai pegar. A prefeitura não vai pegar. Tá?
Por quê? É muito lixo, é muito resíduo, tá? Então, para tentar... E daí, quando o Santos Clube contrata lá uma empresa para levar para aterro, ou para isso, ou para aquilo, ela vai pagar por peso, por massa. Então, se ela manda menos, ela vai pagar menos. Por isso que eles oferecem essas coisas assim. Não faz uma diferença muito grande, né? Não faz, assim. O Santos Clube não vai ficar milionário porque deixou as caixas lá à disposição do cliente. Mas já faz alguma diferença. E quanto maior a empresa, mais diferença faz. Né? Isso é bem interessante. A gente tem que começar a pensar. Não sei se já tem esse costume de tipo, por que está acontecendo tal coisa? Né? E como eu falei para vocês, então, esses bens descartáveis têm três. Deixa eu pegar aqui a marca texto. Eles têm três caminhos, né? A coleta informal, a coleta seletiva e a coleta domiciliar de lixo. E hoje que a gente vai falar basicamente desses três caminhos básicos. Obviamente, a gente vai começar pela coleta de lixo domiciliar, né? E olha, a gente ainda vive uma realidade aqui no Brasil que parece que a gente está 100 anos atrasado. Na frente da minha casa passa a coleta de lixo. Eu espero que na frente da casa de vocês também. Mas vocês sabiam que em muitos lugares não passa? É muito complicado. Inclusive aqui em Curitiba. Por isso que Curitiba desenvolveu alguns programas como Câmbio Verde, por exemplo, onde que as pessoas trocam lixo por comida, coisas assim. Por quê? Tem alguns lugares onde o caminhão nem consegue entrar fisicamente. Por exemplo, algumas invasões, algumas favelas, o caminhão nem consegue entrar. Então, algumas vezes, eles deixam uma caçamba na entrada da favela, na entrada da invasão, e as pessoas vão jogando ali, daí vem um caminhão e pega dali e vai embora. Outras vezes, para incentivar as pessoas a separarem lixo, levarem o lixo, não jogarem em qualquer lugar, eles fazem o câmbio verde, né? E assim por diante. Então, por incrível que pareça, muitos lugares no Brasil, e são muitos lugares, tá? Não tem coleta de lixo domiciliar. É o caminhão que passa na frente da casa de vocês. Então, o que eles fazem? Descartam o resíduo em córrego, terreno vazio, e isso, obviamente, vai levar para a poluição. Não tem jeito. Ah, você está descartando só lixo orgânico ali. Não, você não descarta só resto de comida. Você descarta uma série de outras coisas. Então, uma pilha, por exemplo. Ah, ficou vazia, vazou a pilha e tal. Jogar ali, eu vou jogar no riozinho ali. Onde que você vai jogar? No riozinho, né? E daí até eu quero descompartilhar e conversar algo com vocês. Hoje, na hora do almoço, eu estava almoçando, vendo o Jornal do Meio-Dia aqui do Paraná, da RPC, e eu estava com a minha esposa, e, e daí começou, com essas chuvas todas, alguns córregos subiram aqui em Curitiba, né? Não, o que passa atrás da minha casa subiu bastante. O que passa ali do lado da Uniandrade, da cidade universitária, subiu bastante também. E muitas casas são feitas em cima dos rios, praticamente. Vocês já devem ter notado isso, né? A pessoa não tem onde construir. O que sobra nesses lugares? Ela acaba fazendo invasão. Não é o passatempo principal dela, eu vou fazer uma casa em cima do rio. Não, não é. Não é uma jogada de arquitetura. Não, a pessoa não tem para onde ir. E daí é muito comum esses lugares onde que as pessoas fazem esses tipos de casa, por pura necessidade, porque elas não têm onde ir, eles não têm coleta de lixo. O que eles fazem? Jogam lixo direto no rio ali. Abrem a janela, e eu não estou brincando, é assim, abrem a janela e jogam o lixo no rio. E daí, quando tem muita chuva, o rio vai ficando cada vez mais assoreado, com mais coisa dentro, a água sobe mais rápido. Por quê?
tem menos calha para dar vazão, tem menos área, volume para dar vazão a toda aquela água, né? Porque o lixo está ocupando uma parte. E daí a água sobe, e daí a água acaba quebrando aquela casa, né? Então hoje na hora do almoço, assim foi um misto de não podia fazer isso. Foi um misto de vários sentimentos ao mesmo tempo, porque o repórter entrou na casa de uma pessoa e mostrou que uma parte da casa caiu no rio. A lavanderia da pessoa caiu no rio. Deu o homem. Mas assim, gente, aqui a cozinha, a lavanderia, ficou caiu a porta, inclusive, da cozinha, que é para a lavanderia, e dá para ver o rio direto assim embaixo, sabe? O cara construiu em cima do rio, literalmente, uma palafita, né? Daí a entrevista foi assim: opa, por que caiu minha casa? Poxa, o cara construiu numa área de hiper risco. Daí todo mundo ali jogava o lixo no rio. Dava para ver o lixo ali. Dava para ver o lixo. Eu tenho uma aula prática no curso de biomedicina, onde eu dou análise ambiental, que a gente vai coletar a água do rio Barigui ali do lado da Uniandrade. Né? Aquele rio na cidade universitária é o rio Barigui. A gente vai coletar a água e fazer análise no laboratório. E quando a gente vai coletar água, inclusive com a turma da noite, eu levo lanterna bem forte, bem forte, e começo a mostrar: olha, gente, olha todo o lixo que está aqui, olha tudo que está acontecendo. Daí não tem árvore, a terra vai caindo, desbarrancando em cima do rio, diminui mais a vazão do rio, quando chove muito, sobe mais rápido. E vai levando, né? E essa é uma realidade que a gente vê no Brasil inteiro. Vocês estão acompanhando o Recife agora, chegou quase 130 mortos, né? Teve um caso em Niterói, anos atrás, não sei se eu comentei com vocês, que tinha um lixão em Niterói, as pessoas, quando o lixão fechou, colocaram terra em cima do lixão e as pessoas construíram casa em cima. Só que teve um ano aí que choveu, foi acumulando água, de repente desceu o lixão inteiro. Morreram 50 pessoas, alguma coisa nesse sentido, né? As pessoas estão ocupando lugares e estão maltratando tanto esses lugares que o próprio sistema, o próprio ambiente vai provocando esses danos todos, inclusive matando pessoas, como a gente viu em Petrópolis, como a gente está vendo em Recife, né? É complicado isso. Isso tudo tem a ver com o que a gente faz com o ambiente. Teve um caso uns anos atrás, uma cidade lá do Nordeste, eu não vou lembrar qual que é, acho que ou é Alagoas ou Maceió, não me lembro, desculpa, posso até pesquisar depois, mas que um bairro inteiro sumiu, porque era área de mineração ali perto, e daí a terra cedeu e parte da cidade foi para baixo. Isso aconteceu em Mariana, 2015, né? Quando explodiu uma represa de rejeitos da Vale e passou por cima do distrito de Bento Ribeiro, um distrito, um povoado do município de Mariana, matou 13 pessoas. No caso dessa cidade mesmo, foi afundando aos poucos até que sumiu, até que caiu. Eu vou pesquisar depois qual que é, professor. Isso é bem comum, tá? E quando a gente está falando em cidades, né, isso é bem comum acontecer de rios subirem muito rápido por excesso de resíduo que foi jogado no rio. Então, por que eu estou falando tudo isso? Parece que não tem nada a ver, tem tudo a ver, tá? Muitos dos problemas de Recife são originados por causa disso. Daí tem uma conjunção de coisas, né? As pessoas jogam muito lixo nos rios, diminui a calha do rio, diminui a vazão, quando chove pouco já sobe muito o rio e vai levando tudo. E as pessoas também ocupam áreas que não deveriam ocupar, tá? Agora, eu quero deixar bem claro uma coisa para vocês. As pessoas que fazem essas casas nesses lugares e jogam lixo no rio são culpadas? São.
mas as prefeituras... Maceió, é bem possível, viu, Fernando? Bem possível. Eu já fui uma vez para Maceió, meio estranha a cidade, assim. E ela é toda em base de areia, né? Mas as pessoas são culpadas? São, mas as prefeituras deixam. Eu não sei se vocês notam. As prefeituras vão deixando, principalmente porque é voto, né? E daí, morreu 200 pessoas. Que tragédia! Por que você não fez... legal, Fernando, depois dá uma olhada. Por que você não fez tal coisa? Mas as pessoas invadiram, mas estão invasão de 10 anos. O meu filho trabalha na Defensoria Pública no estado do Paraná, ele é estagiário lá, e ele conta de pessoas, a prefeitura quer tirar pessoas de áreas e tal, daí eles vão defender as pessoas. Mas ele conta assim, tem áreas que as pessoas invadiram há 20 anos atrás. Já tem uso capião e ganham, né? Uma área da prefeitura que mesmo a área de preservação permanente. E daí é lixo que não acaba mais. Porque normalmente esses locais não têm coleta organizada de lixo. É muito complicado. Então, além da poluição, pode causar uma série de outros problemas, como assoreamento dos rios, né? A coleta de lixo domiciliar a gente considera como a principal fonte primária de captação de bens descartados pela população, né, pela comunidade, né, digamos assim, é o fronte de guerra. O primeiro fronte de guerra que enfrenta o lixo numa cidade é a coleta de lixo domiciliar. E está havendo uma intensificação cada vez maior dessa modalidade, né? Então, na verdade, o lixo domiciliar ele é constituído de material orgânico e inorgânico. E pode ser de diversos tamanhos, misturados, etc, etc, etc. Isso vai depender muito do país, tá? Por exemplo, aqui em Curitiba, a gente só tem 2 tipos de lixo. Na verdade, tem 3, mas pouca gente faz o terceiro. O lixo comum, que vai o caminhão de lixo comum e leva até um aterro, faz a disposição final, né, que é o aterro lá em Mandirituba, da Extra, e o lixo reciclável, que daí passa o caminhão baú e leva o lixo reciclável para cooperativas de catadores que separam e revendem aquilo como matéria-prima para outras empresas, né? Por que eu falei que aqui em Curitiba a gente tem 3, na verdade? Tem o lixo tóxico ainda, né? Que é assim, você pode entrar, eu já comentei com vocês, você pode entrar no site da prefeitura, ver lá lixo tóxico, tem um caminhão especializado em recolher lixo tóxico, que você não pode colocar nem no lixo comum, nem no lixo descartável, que é, por exemplo, lâmpadas, agrotóxico, pilha, bateria, e, eles também aceitam óleo de cozinha usado e assim por diante, né? Só que poucas pessoas usam disso. Eu uso, eu separo o lixo tóxico, pelo menos 2, 3 vezes por ano, eu levo lá para o caminhão. Ele para uma semana em cada terminal, ou perto de cada terminal, então você tem que ver a programação, tá? Mas a coleta de lixo domiciliar é o ponto, é a modalidade, digamos assim, que mais coleta lixo, tá? E daí ela pode ser dividida, como eu falei para vocês. Nessa divisão, daí a gente vai para a coleta seletiva. Daqui a pouco ver os detalhes da coleta seletiva. Então, como eu falei para vocês, a coleta de lixo domiciliar, um caminhão de lixo passa nas casas e vai pegando o lixo de cada um. Como é um lixo misturado, vem de tudo, então eles têm que levar para aterro. Professor, mas não dá para separar? Olha, é muito complicado, porque papel, por exemplo, fica molhado, as fibras perdem qualidade, o plástico é misturado e você tem que separar por diferentes tipos de plástico. É complicado. E daí vai ter que ir para um aterro.
eu já vou mostrar para vocês em detalhes, mas existem 3 tipos de aterro, entre aspas. O lixão, que é só um buraco no solo, onde você joga o lixo e pronto, não faz mais nada. O aterro controlado, que é um buraco no solo, onde você joga lixo e depois, quando o aterro está cheio, você coloca uma camada de terra por cima. E só. E o aterro sanitário. Desses 3, o único permitido no Brasil é o aterro sanitário. Disse normalmente, quando vocês vão ouvir entrevistas por aí, que o aterro controlado e o lixão são proibidos desde 2010, com o advento da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Na verdade, já eram proibidos antes. Tá? Só que ninguém falava nisso, mas tinha lei proibindo aterro controlado e lixão. Quando surgiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que proibiu de vez o aterro controlado e lixão, daí foi na mídia e tudo mais. Hoje só é permitido aterro sanitário. Se eu não me engano, eu tenho um slide, já vou mostrar para vocês. Então, como que é? É bem simples. A pessoa em casa, né, no seu domicílio, produz lixo, vem o caminhão de lixo, coleta e leva para um aterro. Bem simples. Pode acontecer uma outra coisa que não é legal, que não pode acontecer em aterro sanitário, só acaba acontecendo em aterro controlado e lixão. Catadores entram ali, selecionam aquilo que dá para reciclar e vendem para intermediários e para a indústria de reciclagem. Algumas vezes a gente pode pegar esse lixo que vai para aterro e incinerar. A gente chama de waste to energy. Também vou falar rapidamente para vocês daqui a pouquinho. Como que é, então, a coleta de lixo domiciliar? Tem 3 etapas básicas, né? Vou pegar aqui meu. A primeira etapa, o lixo comum é recolhido pelos caminhões e levados até uma unidade da empresa responsável pelo serviço no município, tá? Isso aqui a gente fala de transbordo, não precisa ter necessariamente transbordo, tá? Então, está aqui, ó, locais de transbordo. Quando o aterro sanitário fica muito longe do local de coleta de lixo, então, digamos assim, que eu vou coletar lixo em Curitiba, o aterro sanitário fica em Ponta Grossa, a 100 quilômetros. Então, eu não vou pegar o caminhão de lixo comum, esse caminhão que passa na frente da casa de vocês, porque ele é muito caro para isso e ele é muito pequeno, não cabe muita coisa. Um caminhão desses cabe entre 8 e 10 toneladas, não é muita coisa. Então, quando o aterro é muito longe do local de coleta, eles fazem o transbordo. No transbordo, o material é transferido para caçambas maiores, de 20, 30 toneladas, que levam daí o lixo para o aterro sanitário. No aterro sanitário, então, o lixo ele é depositado no aterro, compactado e vai sendo enterrado em partes, o que a gente chama de células. Daí vai todo o lixo que a pessoa colocar para esse primeiro caminhão aqui pegar. Todo o lixo que esse caminhão pegar vai para o aterro sanitário, tá? Aqui em Curitiba não temos estações de transbordo, tá? Porque o aterro sanitário fica em Mandirituba, o atual aterro sanitário. O antigo ficava ali no Caximba, na divisa de Curitiba com Fazenda Rio Grande, tá? Esse foi fechado, já chegou no seu limite e assim por diante. Mas tem cidades onde o aterro sanitário fica muito longe. Por exemplo, grandes cidades americanas, o aterro sanitário fica muito longe. Só para vocês terem ideia, em Nova York, eles fazem o transbordo com balsa no rio Hudson. Então, eles vão coletando, pegam o lixo por caminhões comuns, esse número 1 ali, e levam até estações de transbordo.
Essas estações de transbordo são à beira do rio Hudson, à beira do rio que passa ali em Nova York. É um rio bem grande. Nova York tem até um porto muito grande, porto internacional. E daí, das estações de transbordo, passa para barcaças. Cada barcaça cabe, olha, no mínimo uns 20 ou 30 caminhões. Tá? E daí leva pelo rio Hudson até um aterro sanitário que fica a quase 100 quilômetros de Nova York. Eles precisam de estação de transbordo. Em vez de fazer com caminhão, eles fazem com barcaça. Mas aqui em Curitiba nós não temos estação de transbordo. Por que nós não temos estação de transbordo? Segundo as contas das empresas, como não é muito longe, vale mais a pena você só ter um tipo de caminhão. Então o caminhão passa na casa de vocês, quando ele enche, ele vai até Mandirituba e volta e continua fazendo a coleta. E daí ele continua do ponto da onde ele parou. Cada caminhão tem um traçado pela cidade. Gente, até, não sei se vocês sabem, mas tem uma área da matemática chamada pesquisa operacional, que ela tem algumas ferramentas que podem ajudar vocês a fazer esses roteiros, tá? Ela faz roteiro de entrega, faz horário de aula numa escola, numa universidade. É assim, você precisa fazer distribuição de alguma coisa e tem alguns pré-requisitos. Pela pesquisa operacional, você vai lá, tem softwares, inclusive softwares livres para isso, tá? Não são muito complexos, os mais complexos você tem que comprar. Você coloca lá as restrições e coloca o que você tem que fazer, ele mesmo faz o cálculo de qual seria a melhor rota, por exemplo, né? Então, isso é possível fazer por software, sem problema nenhum. E as empresas de coleta de lixo aqui em Curitiba, por exemplo, usam softwares de pesquisa operacional para planejar os caminhos de tal maneira que um caminhão perca menos tempo possível indo até o aterro, tá? Mas como vocês veem aqui atrás, o cara joga o lixo aqui, isso daqui, na verdade, é um equipamento para compactar o lixo, né? Para caber mais lixo, porque o lixo, na verdade, tem uma densidade baixa. Então, se você não compactar, você vai encher o caminhão logo e ele vai carregar quase nada, né? Ele vai carregar espaços, ar, né? Que fica o lixo. Então, ele compacta para carregar mais. É basicamente assim o ciclo de coleta de lixo domiciliar. E o aterro, este daqui é o único, deixa eu escrever aqui, único tipo legalizado. Né? Todos os outros são não legais. Então, o que acontece? Eles fazem um buraco no solo, tá? E dividem em células. Aqui tem uma célula, aqui tem outra célula, aqui tem outra célula e aqui tem outra célula. Essas células aqui ainda não estão sendo usadas, essas já foram usadas e essas estão sendo usadas nesse momento. Então ele chega aqui e coloca o lixo, vocês estão vendo aqui, olha, coloca o lixo e daí vem um trator e compacta isso. Daí ele vai fazer mais um monte aqui do lado, mais um monte aqui do lado, mais um monte aqui, um monte aqui, um monte aqui. Quando ocupar tudo isso, ele vai jogar uma camada de terra em cima. Ele vai compactar tudo de novo e vai jogar uma camada de terra em cima. Daí vai ocupar mais, daí vai ocupar mais, daí vai ocupar mais. E daí vai jogar outra camada de terra em cima. Depois que essa célula foi fechada, eles colocam mais uma camada de terra em cima e plantam grama em cima. Literalmente plantam grama. Tem alguns lugares nos Estados Unidos que eles fazem até campo de golfe. Só que o lixo, quando está no aterro, ele vai decompondo. E daí ele libera o que a gente chama de chorume. Chorume é um líquido preto, fétido, horrível, cheio de poluentes.
esse chorume não pode ir para o perfil do solo, não pode ir para rio, não pode ir para nada. Eles têm que coletar. Então, antes de começar a colocar lixo na terra, eles colocam, eu vou até mudar de cor aqui, eles colocam esses encanamentos aqui, olha, estão vendo aqui? Para coletar chorume. Também eles têm que fazer uma drenagem do gás, porque assim como produz chorume, produz gás, tá? Metano. Fala. Não, eu falei metano, professor. É metano, exatamente. Produz gás metano. Então, este gás metano também tem que ser recolhido, porque senão ele explode. Então, eles colocam canos. Esses canos todos, gente, são canos perfurados, tá? O cano para chorume, eles colocam na parte de baixo do aterro. Por quê? O chorume é líquido e o líquido tende a descer, tá? O líquido é mais pesado do que o ar, então ele tende a descer. Então eu posso colocar canos na horizontal, o chorume vai descendo, vai encontrando os canos e eu posso retirar dali. O gás, ele é mais leve do que o ar, então ele tende a subir. Então eu tenho que colocar canos perfurados, tanto na horizontal quanto na vertical, mas mais para cima, porque o gás gerado aqui ele vai subir, vai encontrar o cano, e daí a gente pode recolher esse gás, ou pode simplesmente queimar esse gás. Mas ele não pode ficar ali, senão ele explode com o tempo. Outra coisa básica quando você vai fazer um aterro é que antes de tudo você tira, faz o buraco, tira a terra e daí você coloca uma geomembrana. É um plástico bem grosso e que tem uma durabilidade gigantesca, tá? Ele dura 100 anos. E daí que você vai colocar os canos para recolher o chorume e os canos para recolher o gás. Depois que você colocou os canos, é que você pode acumular o lixo ali, tá? Essa é a melhor saída? Não. Tem muitas outras saídas que a gente pode ter ainda com o resíduo, né? Essa figura que vocês estão vendo aqui é uma figura muito triste. Deixa eu até mexer um pouco aqui. Opa, não. É uma figura muito triste, pessoal. Isso daí é num lixão, tá? Um antigo lixão no Rio de Janeiro, onde que os caminhões jogam o lixo ali e tem pessoas ali. E à medida que o caminhão vai jogando lixo, as pessoas pulam em cima para pegar papel, para pegar plástico, para pegar metal e separar. Vocês estão vendo, né? Que aqui as pessoas elas estão com sacos plásticos, né? Elas estão imersas no lixo. Elas estão pegando o que elas podem para revender. Tem até cachorrinho aqui, olha. Deixa eu interromper e falar uma coisa para vocês. Tem um documentário, não sei se eu já comentei com vocês, mas eu gostaria muito que vocês vissem. Ele tem 1 hora e pouco. Se chama Lixo Extraordinário. Lixo Extraordinário. Mostra a vida dessas pessoas. É um fotógrafo brasileiro que queria ajudar a melhorar a vida dessas pessoas. Ele fez um documentário, daí não vou ser stalker, né? Stalker, né? Spoiler. Não vou dar spoiler aqui. Mas assim, ele mostra a vida das pessoas que trabalham nos lixões. Lixão é proibido desde 2010. Ainda tem. E as prefeituras jogam lixo ali. E elas sabem que as pessoas vão pegar o lixo ali para reciclar. E as pessoas literalmente vivem no lixão. Então, por exemplo, no documentário ele mostra de uma senhora que preparava comida para as pessoas que trabalham ali. Esse eu não conheço, mas eu vou dar uma olhada. Trash, a esperança vem do lixo. Wagner Moura.
Eu vou dar uma olhada. O Wagner Moura, ele é bem polêmico, né? Ele é bem político, né? Fala político assim, ele defende posições. Ele não é do centrão, né? E assim, tem uma senhora que prepara comida. E daí foram perguntar, né? Mas da onde que a senhora pega a comida? Ah, algumas coisas a gente pega daqui mesmo e prepara. E daí você joga você fala de modo generalizado, por favor. A gente joga, por exemplo, pegou um iogurte, passou da data de validade, joga no lixo. Né? Joga ele inteiro no lixo. E ele chega inteiro até o lixão. E as pessoas acham. Elas pegam aquilo, abrem e comem. Não é só que só passou pela validade. Passou pelo caminhão de lixo, tá no lixão, a pessoa vai lá e come. Alguém gostaria de ter uma vida dessas? Eu acho que isso é a pior vida que um ser humano pode passar. Uma das piores. Eu acho que isso é a pior humilhação que um ser humano pode passar. Essas pessoas não estão fazendo isso porque elas querem fazer isso. Porque elas não têm outra opção para poder sobreviver. Elas não vivem, elas sobrevivem. Elas literalmente sobrevivem. Tá? Já vou falar dos catadores. É algo, não é tão degradante, mas é algo que as pessoas não merecem. Né? Então, assim, tem muitos casos aqui no Brasil ainda que nos lixões as pessoas vão lá para pegar lixo para reciclar. Então vejam lá, eu vou dar uma olhada nesse filme, então eu vou anotar aqui Trash, né? É isso? Aham, muito bom, professor, o filme. Com Wagner Moura, vou procurar. Mas vejam, o lixo extraordinário. Pessoal, eu vi algumas vezes esse documentário, todas as vezes eu chorei. Mas foi importante para mim. Para ver como a vida péssima que algumas pessoas passam. Sabe? Isso a gente tem que... Aterro sanitário, pode acontecer isso? Não, de jeito nenhum. Não acontece isso em aterro sanitário. E aterro sanitário é o único tipo de aterro permitido legalmente aqui no Brasil. Tem o Waste to Energy, que vocês viram, né, na semana acadêmica lá no Magu. É Magu, né, que foi chamado. O Waste to Energy é mais ou menos assim. Todo material físico, ele tem energia contida dentro dele, né? Por que a gente usa petróleo para obter energia? Porque o petróleo tem muita energia. Muita. Então, o que eles fazem? Isso é muito comum na Europa, por exemplo, nos Estados Unidos, na China, no Japão. Hong Kong tem uma planta dessas no centro da cidade, uma planta de waste to energy, ou lixo, resíduo para energia. Então, eles coletam o lixo e levam para uma fábrica que vai queimar o lixo. Ah, mas então é incineração. Não, o que a gente tecnicamente considera incineração é quando não tem aproveitamento nenhum. Então, eu simplesmente queimo algo. Então, eu vou lá na minha casa, quando eu uso a minha lareira, não é incineração. Por quê? Ah, mas você está queimando lá lenha. Mas eu aproveito a energia contida na lenha, na forma de calor. Então, quando eu queimo, forma calor e o calor aquece minha casa. Então, o que eu estou fazendo na minha lareira não é incineração, tá? E a mesma coisa a gente pode fazer com resíduo. Então, a gente leva até uma fábrica, ele vai queimar, a queima gera calor, o calor vai aquecer a água vai virar vapor, e esse vapor é inserido em turbinas sob alta pressão para gerar energia elétrica. É como se fosse uma usina hidrelétrica, como se fosse Itaipu. Só que, em vez de usar água para fazer a turbina gerar, eu uso lixo
que vou queimar, que vai virar calor, que vai aquecer água, que vai virar vapor d'água, e esse vapor d'água vai ser inserido em turbinas para gerar energia elétrica. Tá? Eu ainda posso gerar CDR, combustível derivado de resíduo, mas daí é um outro método, tá bom? Mas ainda é o waste to energy, lixo para energia, só que é um outro método físico-químico, onde que eu vou pegar as cadeias, as moléculas do lixo e transformar em hidrocarbonetos, como se fosse gasolina. No CDR, a gente pega lixo e transforma em algo muito, muito, muito semelhante à gasolina, tá? Posso transformar em gás também, que daí é um método onde que a gente transforma em biometano, ou posso transformar em eletricidade, que é o método mais comum, tá? Isso é muito utilizado na Europa, porque eles têm pouco espaço para aterro. No Japão, porque eles têm pouco espaço para aterro, tá? E assim a gente ainda obtém mais um produto. Professor, mas quando queima o lixo, não sai emissão atmosférica, não sai coisa pela chaminé? Aí que está uma das vantagens. Sai, mas como eu concentro tudo num lugar só, eu posso investir em grandes filtros e o governo pode investir na fiscalização. Se eu tenho vários lugares, centenas de lugares, como que eu vou fiscalizar? Agora, uma cidade como Curitiba só precisaria uma planta dessas. E é bem mais fácil fiscalizar. Dá para deixar um fiscal lá dentro 24 horas por dia, inclusive. Tá? É possível isso. Então, o que a gente viu? Esse primeiro tipo é a coleta de lixo domiciliar, que vai normalmente, deixa eu pegar outra cor aqui, que vai normalmente para aterros. Alguns catadores ainda podem tirar alguma coisa. E eu posso fazer o waste to energy, que é incinerar e gerar energia elétrica, por exemplo, aqui. A próxima modalidade é uma modalidade que a gente conhece bem em Curitiba, mas que infelizmente é pouco utilizada em outras cidades brasileiras, que é a coleta seletiva. A coleta seletiva, o caminhão vai até a tua casa ou tem pontos de entrega voluntária, é levado para um centro de seleção, separa-se os diferentes materiais, como papel, plástico, os diferentes tipos de plástico, pode ser vendido para intermediário ou direto para a indústria de reciclagem. A coleta seletiva é normalmente feita a nível residencial, mas também pode ser atividades comerciais e industriais. A nível residencial é sempre público. Quem faz isso? O poder público. A nível comercial e industrial é particular. Então, a própria empresa tem que pagar para vir tirar esse tipo de resíduo. Pode ser, vamos dar ênfase para o público agora, pode ser coleta a domicílio, onde que o caminhão passa na tua casa, ou pontos de entrega voluntários. Qual é a principal restrição da coleta seletiva? Ao contrário da coleta de lixo domiciliar, a coleta seletiva precisa obrigatoriamente passar por uma seleção prévia do material a ser captado. Então, na casa de vocês, ou Bruno, Wellington, Eros, Fernando, Juliana, esqueci de alguém? Acho que não, né? Quando vocês precisam fazer o quê? Vocês precisam separar. Então, vocês colocam papel, plástico, etc., num lixo e todo o resto em outro lixo. Agora, se eu tenho só coleta domiciliar, sem coleta seletiva, vai tudo para um lugar só e vem um caminhão só pegar. Assim que funciona na maioria das cidades do Brasil. Aqui em Curitiba, eu posso separar em dois tipos. Então, a coleta seletiva, obrigatoriamente,
passa por uma seleção prévia de material a ser captado. E ela tem uma das principais funções, mas principais funções, hoje, é desviar material que iria para o aterro. E esse material vai ser reintegrado no ciclo produtivo. Então, o que a gente vai fazer? Aqui, deixa eu pegar outra caneta. Então, a gente faz a coleta seletiva. Só um instante. A gente faz a coleta seletiva, passa por seleção e vai para a indústria de reciclagem. Então, na indústria de reciclagem, ele vai usar para fazer papel novo, plástico novo, aço novo, ferro novo e assim por diante. Tá? Então, ele volta ao ciclo produtivo. Eu publiquei muitos anos atrás um trabalho com um aluno meu, na Revista Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, uma simulação que a gente fez aqui em Curitiba. Naquele tempo, a gente ainda tinha o aterro da Cachimba ativo, e a gente fez várias simulações. Pegou de um certo ano e fez cenários diferentes. Por exemplo, se eu me lembro bem, a gente fez o cenário 1 era não fazer nada, ou ficar como está. O cenário 2 e se eu reciclasse mais 5%? O cenário 3, se eu reciclasse mais 10%, mais 20%, e assim por diante. A gente fez vários cenários, e através de técnicas de análise de regressão bem simples, a gente chegou à conclusão de quanto a gente ia economizar no aterro da Cachimba e quanto tempo mais o aterro da Cachimba ia aguentar. Mas em Curitiba já se faz coleta seletiva, professor. Mas muita coisa que poderia ser reciclada ainda vai para o aterro da Cachimba. Ou ainda vai para o aterro sanitário. Hoje em Mandirituba. Naquele tempo, aterro da Cachimba. Tá? Inclusive, eu estava uma vez lendo... Ano passado, estava lendo um livro recém-lançado sobre resíduos sólidos. E quando eu pego um livro para ler, eu leio da primeira à última página, né? E eu lendo o livro, daí, mas eu conheço esse trabalho. O autor do livro citou esse trabalho que eu fiz com o meu aluno. E daí eu até, que legal, o livro citou meu trabalho, né? Quando a gente faz coleta seletiva, a gente aumenta a vida útil de um aterro. Porque, em vez daquele lixo ir para o aterro e ocupar mais espaço no aterro, ele vai para a indústria de reciclagem. Então, vai para seleção, sugateiro, catador, etc., e para a indústria de reciclagem. Aqui, pessoal, isso daqui são... o primeiro caso aqui aqui na região... Não, é aqui em Curitiba. Isso daqui é um ponto de entrega voluntária. Então, vocês veem diferentes cores, já vou mostrar para vocês, para cada tipo de resíduo, tá? E aqui é a coleta domiciliar. Não, aqui também é de Curitiba. Aqui também é de Curitiba. Então, são dois casos em Curitiba. A coleta domiciliar de lixo reciclável, que é o caminhão-baú, né, eles vão colocando aqui dentro. Por que eles não pegam um caminhão comum, aqueles que compacta? Porque quando você compacta o lixo reciclável, como ele tem papel, plástico e um monte de coisa junto ali, vidro, etc., você mistura tudo e você contamina, tá? Então, eles não compactam, levam em caminhão-baú mesmo. E aqui nos postos de entrega voluntária, você coloca aqui por esses buraquinhos, tá? E daí ele vem aqui por trás, aqui tem baúzinhos, ele vem aqui por trás, tira o baú, coloca no caminhão e leva para reciclagem, tá? Então, esses são postos de entrega voluntária e aqui é a coleta domiciliar. O que coleta mais em Curitiba é a coleta domiciliar e os chamados catadores. Infelizmente, os postos de entrega voluntária são muito pouco usados aqui em Curitiba. Isso daqui é um exemplo, eu acho que isso é da Inglaterra, se não me engano, mas é muito comum na Alemanha. É muito comum na Alemanha. Não, esse não é na Inglaterra. Não, esse é na Inglaterra, sim.
esse tipo de máquina também é comum na Noruega, também, etc. Normalmente, são máquinas que você vem e tem um buraquinho aqui, você coloca, insere PET, garrafa PET. Daí tem de vários tamanhos. Nesse caso, essa máquina é para garrafa PET. Você insere. A máquina vai processar essa garrafa e vai dizer quanto que tem de material plástico, tá? E daí ela vai te dar um crédito aqui, tá? Por exemplo, cada garrafa plástica dá 10 cents de euro. Daí você coloca 10 garrafas plásticas, você vai ganhar 1 euro. E daí sai um recibo aqui. E essas máquinas normalmente estão na frente de supermercados. Você pode pegar o recibo, ir no supermercado e, por exemplo, você fazer compra. Você comprou 5 euros. Olha, mas eu tenho 1 euro aqui das garrafas PET. E daí eles aceitam. Você só vai pagar 4 euros a tua compra. Uma vez eu vi um vídeo de um brasileiro que mora na Alemanha, e o que ele faz? Ele recolhe garrafa de tudo que é amigo dele. E daí ele vai todo dia de manhã em uma dessas máquinas, coloca as garrafas e com o crédito ele compra o café da manhã dele. Por exemplo, ele compra pão, ele compra um pouco de queijo, manteiga e etc. E daí leva para casa e tem o café da manhã dele, tá? Então isso é para incentivar as pessoas a reciclar cada vez mais. Essas são as cores internacionais da coleta seletiva, né? As cores mais comuns são o azul, que é para papel e papelão, o vermelho, que é para os diferentes tipos de plástico, né? Marrom, que é resíduo orgânico, amarelo, que é metal, e verde, que é vidro, tá? O preto para madeira, laranja para resíduos perigosos, o cinza para aquilo que não é reciclável, o roxo para radioativo e o branco para resíduo hospitalar. Tá? Essa é a resolução CONAMA 275 de 2001. Na verdade, essas cores são usadas a nível internacional. Tá? Não, gente, eu não decoro as cores, tá? Vocês não precisam decorar as cores. Por favor, não vou pedir isso em prova. Mas seria bom que as pessoas soubessem isso, porque daí pela cor ela já vai colocando. Opa, é vermelho, então é plástico. Né? E assim por diante. Agora eu quero mostrar uma experiência minha, pessoal minha. Né? Essa é uma cidade na Alemanha. Ela se chama Ehningen. É uma cidade de 10 mil habitantes. Foi nessa cidade aqui que meu pai nasceu, pessoal. A cidade inteira só tem 2 prédios, esses. São da década de 70. Ninguém gosta de morar em prédio. Estão vendo esse telhado aqui? Essa é a casa da minha avó. A minha avó já faleceu faz tempo, 96. E meu pai faleceu em 97. Foi nessa casa que meu pai nasceu. Ele nasceu em 1926. Depois, quando meu pai faleceu, a gente vendeu a casa para um primo. Então, volta e meia, a gente vai na casa ainda da minha avó, que mora um primo meu. A mãe dele mora aqui do lado. Eu, quando vou lá, hoje eu fico na casa da prima do meu pai, mas quando eu vou lá, eu sempre faço esse roteiro aqui para passear. Porque aqui já é o limite externo da cidade. Aqui é quase só campo. Eu estava passeando aqui e, de repente, eu vi esse caminhão parado. E aqui é uma lixeira. Só que essa lixeira é só para vidro. E é bem interessante. Que aqui, não sei se estão vendo, tem um carro estacionado. O pessoal estaciona aqui, sai do carro e joga vidro aqui. Só que essa lixeira tem, visto de cima, ela tem 4 partes diferentes. Uma para vidro verde, é só vidro. Outra para vidro azul. Outra é para vidro marrom. E outra é para vidro transparente. E então o pessoal vem aqui, tem uma garrafa azul, joga aqui.
tem uma garrafa marrom, joga aqui. Tem uma garrafa transparente, joga aqui. E o pessoal vai separando, eu já vi eles fazerem isso. Vai separando, vem com uma sacolinha e vai separando. Em 30 segundos faz isso, né? E daí, tudo bem. E um belo dia eu vejo esse caminhão ali. Vocês estão vendo que ele tem um braço mecânico, né? E eu fiquei observando o que o caminhão está fazendo, né? E ele estava fazendo isto. É bem interessante. O braço mecânico, ele pegou isto daqui. Na verdade, o que a gente via por fora era só uma casca. E estão vendo que tem um buraquinho aqui, ó? Tem um buraquinho aqui, tem um buraquinho aqui, um aqui. Estão vendo o pretinho ali? Esse é o vidro marrom. Esse é o lado do vidro marrom, tá? São 4 lados. Ele pegou, levantou e o braço separou os 4. Olha, 1, 2, 3 e o quarto. O caminhão é dividido. Visto de cima, o caminhão é dividido. E quando ele abre o vidro e cai, cada um no compartimento certo. Então, eles já coletam vidro separado por cor. Eles não precisam levar no lugar e daí separar por cor. Então, as pessoas, os cidadãos, as pessoas comuns, como eu e vocês, eles vão lá nesse posto de entrega voluntário, porque isso não deixa de ser um posto de entrega voluntário, a única diferença é que só serve para vidro. Eles se dão ao trabalho de ir ali e separar um por um. De vez em quando tem um espírito de porco que mistura, tá? Mas não é comum. Então não chega a ser um problema no processamento, na reciclagem do vidro. Mas quando eu vou reciclar vidro, pessoal, eu não posso misturar vidro azul com verde, marrom com transparente. Porque daí a mistura de cores forma outras cores. E são cores daí que a gente não usa no vidro, tá? Por isso é importante. Quando vocês jogam vidros, por exemplo, uma garrafa de cerveja que é marrom, com um vidro de alguma outra coisa transparente, no lixo reciclável, quando vai para a seleção, eles têm que separar o vidro marrom da garrafa de cerveja, separado do vidro transparente. E aqui já é direto. Então, logisticamente, isso é maravilhoso. Em termos de logística reversa. Chega o caminhão lá na recicladora de vidro, já está tudo separado. Vai direto para processamento. Daí entra em umas esteiras, eles têm que quebrar o vidro em pedacinhos bem pequenos, em cacos bem pequenos, para derreter o vidro, fazer vidro líquido e daí fazer novas embalagens de vidro, novas garrafas. Então, gente, logisticamente isso é ideal. Mas qual que é a dificuldade desse sistema, por exemplo, para funcionar no Brasil? Ele exige muita responsabilidade do cidadão. O cidadão tem que vir até aqui, é um posto de entrega voluntário, e separar ainda. Mas, logisticamente, em termos de logística reversa, isso é fantástico, tá? Essa é uma linha de separação de recicláveis, né? Então, chega o caminhão... Opa! Perdão. Chega o caminhão aqui, descarrega, e daí tem pessoas diferentes para os diferentes tipos de material, tá? Por exemplo, aqui tem... não, se não me engano, é aqui que tem ímã, por exemplo, para tirar metais ferrosos. E daí tem partes com ventilador para tirar papel, plástico e assim por diante. Então, ele vai separando linhas com diferentes materiais. Qual é o problema? Assim que funcionaria, teoricamente, no Brasil. Mas qual é o problema? Pode sujar o material. O ideal é que chegue já separado até a usina de reciclagem. Esse que é o ideal. Deixa eu só voltar aqui. Esse que é o ideal, que chegue já separado na usina de reciclagem. Daí você perde menos.
Eu visitei uma usina de compostagem na Alemanha, só de resíduo orgânico, mas tem gente que joga outras coisas. Então, eles têm um método semelhante para tirar outras coisas que estão ali. E daí eles têm, inclusive, um ímã gigantesco, que se passa o material ferroso, ele gruda já no ímã. E eles estavam contando que uma vez acharam uma arma no meio do material. Então, o que a gente acabou de ver? A coleta seletiva. Então, pode ter posto de entrega voluntária ou coleta domiciliar, vai para a seleção e vai para a indústria de reciclagem. E daí, por fim, a gente entra na coleta informal, que são, né, aqui a gente conhece as pessoas que fazem isso por catadores ou sucateiros, tá? É esse pessoal que vai com aqueles carrinhos, carregando o carrinho no sol, na chuva, no meio do trânsito, com o motorista xingando eles. Sai da frente! Tá atrapalhando o trânsito, não tá vendo? Etc. Isto, gente, é uma atividade informal. Ela não paga imposto, as pessoas não recolhem INSS, não tem aposentadoria, não tem absolutamente nada. Eu pergunto para vocês, alguém de vocês tem como sonho carregar um carrinho daqueles 12 horas por dia, no sol, na chuva, no frio, sofrendo tudo que é humilhação possível? Alguém tem esse sonho? Não. Não é normal ter esse sonho, né? Essa é uma, junto com aqueles que vão catar no próprio lixão, essa é uma das atividades mais humilhantes para um ser humano. Ninguém faz porque quer, faz porque tem necessidade econômica, por causa de desemprego. Não acho emprego em lugar nenhum, vou catar lixo, tá? Hoje em dia aqui em Curitiba você já vê uns caras com carro, com, né, um reboquezinho, vai colocando ali, daí já é outros 500. Né? Mas eu estou falando daqueles catadores tradicionais. Isso daqui é péssimo. Gente, essa semana passada, quando eu fui fazer o teste de Covid, foi ali na Unimed, da Padre Germano Maia, e você entra de carro, né? Você nem sai do carro, drive-thru. E passou um carrinheiro do lado, era um carrinho super lotado, e ele, poxa, olhou pra gente assim, o senhor tem trocadinho? Tô com fome, tem que levar algo para minha família comer, e tinha um cachorrinho ainda ali. Na hora, eu peguei minha carteira e dei 10 para ele. E foi interessante que meu filho estava do lado, meu filho faz estágio, ganha R$ 800 por mês, e ele que paga o almoço dele e é o transporte dele, meu filho. E não sobra quase nada para ele, né? E o meu filho pegou a carteira dele e também tirou 10 para o cara. Sim, eu fiquei até emocionado com meu filho, sabe? Fiquei pensando assim, poxa, acho que eu criei ele bem, fiz um bom trabalho com meu filho, né? Porque a gente estava vendo o sofrimento do cara, né? Isso é triste, me deixa triste, desculpa, pessoal. Hoje em dia já tem algumas alternativas, né? Por exemplo, tem, acho que em Alagoas, alguma coisa assim, tem bicicleta para catador e tal. Daí o que eles fazem? Eles levam para cooperativas, que é naquele sistema que eu mostrei para vocês, aqui, olha, nesse sistema, e separam, né? Daí as pessoas que trabalham nessas cooperativas tem luva, máscara e tal, já é uma situação um pouquinho melhor. Mas assim, por exemplo, você vai na Vila Pinto, ali do lado da PUC, né? Do lado da Avenida das Torres. Tem muito catador que mora ali. E eles não levam para a cooperativa, muitos não levam, separam em casa. Então, aquilo vira um lixo só. E daí, aquilo que ele não consegue aproveitar, ele joga no rio ali.
que é o Rio Belém que passa ali. Então, não são todos que têm cooperativa de catador, tá? Inclusive, existem alguns programas internacionais de financiamento de cooperativa de catador, etc. Então, o que a gente viu agora, nesse último, a coleta informal. Eu vou fazer o seguinte. Acontece? Acontece. Não deveria acontecer. Ela é ilegal, mas antes de ser ilegal, ela é muito sofrimento para as pessoas. É muito sofrimento, muita humilhação que essas pessoas passam. Né? É um Brasil totalmente desigual. Tá, gente, eu não vou votar no Lula, tá? Eu não sou de esquerda, mas eu também não sou de direita. Não vou votar no Bolsonaro também. Quando eu falo é um Brasil desigual, muita humilhação para essas pessoas, eu estou vendo pelo lado humano, tá? Eu não estou vendo pelo lado ideológico, partidário. Eu estou vendo pelo lado humano. Não sou comunista, não sou de esquerda, mas eu vejo as pessoas, eu vejo o sofrimento das pessoas. Isso me dá uma angústia muito grande. A coleta informal existe muito, 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 tá? Não deveria existir. Alguma pergunta até agora, pessoal? Dúvidas? Tranquilo, professor. Bem de boa. Gente, então aqui os seminários. Vocês vão fazer 2 equipes, né? Vamos fazer o seguinte: 2 equipes, tá? Vocês vão me passar o e-mail e daí eu já. Quais são as equipes, hein, pessoal? Quais são as equipes? A gente ainda não definiu, professor, mas segunda-feira, que vai estar todo mundo em sala, a gente pode definir, daí eu posso te mandar um e-mail com com a equipe certinha, e-mail de cada um. Tá bom, por favor. Então vamos fazer. Aqui eu tinha colocado 2 equipes de 2 alunos e uma equipe de 1 aluno, não, mas vamos fazer 2 equipes de 3 e 2 alunos, tá? Daí eu vou enviar por e-mail. Então, Fernando, você tem meu e-mail, né? klaus.zalter@unandrade.edu.br. Uhum. Na segunda-feira, então, assim que você puder, você me manda, professor, a equipe 1 tem tal, tal e tal, e tal e-mail. Equipe 2, tal e tal e-mail, tá? Uhum. Esse artigo deve ser apresentado em seminário, não é necessário a entrega de material escrito. Então, é só o seminário através de PowerPoint. Tema: artigos de logística reversa fornecidos pelo professor. Quando será esse seminário? Dia 24 de junho, 19h15, online. Como que eu vou avaliar o seminário? Cada um vai ter 15 minutos. Vamos fazer o seguinte: 20 minutos para apresentar. 20 minutos mais ou menos vai valer 0,1. Forma de apresentação é clareza, objetividade, preparação e estudo, vai valer 0,2. Qualidade do material, dos slides, materiais, fotos utilizados pela equipe, 0,3. Profundidade, relevância e adequação, relação com o objetivo da disciplina, abordagem dos conceitos, resultados demonstrados, 0,4. Total, 0,1. Tá? A prova vai valer 4, a frequência 2, o projeto integrador mais avaliação multidisciplinar 3. Tá? Eu vou passar, então, segunda ou terça-feira, eu já estou com os artigos separados, mas vai depender de vocês mandarem os artigos para mim, tá? Daí, assim que vocês mandarem os e-mails, né? Assim que vocês mandarem os e-mails para mim, já mando o artigo para vocês. Cada equipe vai ganhar um artigo diferente. Eu quero que vocês já vão lendo e já vão pensando como apresentar isso. No dia 17, eu vou dar uma aula para vocês de como apresentar, desde como falar até como fazer slides. Tá, gente? Já está anotado aqui como apresentar, como fazer slides e assim por diante, tá? E daí eu vou dar mais dicas para vocês, isso uma semana antes.
no dia 17 de junho, daqui 2 semanas. Daí, no dia 24, são vocês que vão apresentar. Tá bom? Entenderam? Eu acredito que sim. Mas eu vou dar umas dicas bem legais para vocês, gente. Agora, por que o professor Klaus está fazendo isso? Porque vocês têm que aprender a apresentar coisas. Vocês têm que aprender a ler um artigo científico e interpretar ele, tá? Eu sei que vocês vão ser todos diretores de empresa, então vocês vão ter que apresentar coisas para os colegas sobre... A Ju adora apresentar. A Ju, gosta de apresentar, Ju? Ju tá na aula ainda, Ju? Eu acho que a Ju não tá na aula. Eu acho que ela tá, professor. Talvez ela não possa responder agora. Bom, vamos lá. Então, não gosta do quê? De apresentar? Ju, mas vai ter que apresentar. Vai ter que apresentar. Mas assim, eu vou dar no dia 17. Vocês já vão pegando artigo, já vão preparando, pensando, ó, vocês têm 20 minutos para apresentar, como que nós vamos apresentar em 20 minutos, etc. E daí no dia 17 eu vou dar um monte de dica para vocês, um monte de dica, vai ser bem legal, tá? Não percam a aula, que vai ser uma aula não só para vocês aprenderem a apresentar o seminário de vocês, mas para apresentar qualquer coisa para o resto da vida de vocês, tá? Não percam essa aula do dia 17, tá bom? E a apresentação vai ser no dia 24. Dúvidas? Dúvidas? Falem agora ou se calem para sempre. Bem de boa, professor. Tá certo, então, pessoal. Agora é tranquilo. Oi, Bruno. Agora é tranquilo, professor. Que bom. Agradeço a presença de vocês, gente. Um ótimo final de semana. Espero que fique um pouco mais quentinho e menos chuva. E até semana que vem. Um abraço para todos. Tchau, tchau, Boa gente. noite, professor. Até semana que vem. Boa noite, professor. Até semana que vem. Tchau, tchau.